Euh, Bon, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Ok, qui vous parle, Philippe Alexer, directement du Brésil. Ok, aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur, même le privilège d'avoir ok deux top leaders internationaux, des personnes en fait de renom. Ok, des personnes en fait ok là-bas qui ont déjà fait de l'histoire dans l'industrie du marketing de réseau et aussi dans le monde des affaires. Hoje, ok, en grande prazer, ok, de ter ok duas pessoas particulares ok para estar com a gente nessa sala. São duas pessoas que já fizeram história ok na indústria do marketing multinível, principalmente ok, e também no mundo dos negócios, e que faz para nós a honra de poder estar com a gente hoje. Eu vou começar por apresentar um deles, o que lá que é Sérgio, o que lá Fortunato, que é um grande líder, ok, que já fez parte da minha organização, uma pessoa que já montou equipes ok, na Europa, ok, que para você ter uma ideia, que já faturou ok, lá, ok, na rede dele centenas e centenas de milhões de dólares, ok, sem nenhuma dúvida. E também a gente tem uma boa oportunidade de ter a gente com, hoje, ok, lá com a gente, ok, Rei da Cheirada, ok, lá que esse homem não é mais para apresentar na indústria do marketing multinível e no mundo dos negócios. Essa pessoa, ok, é um top leader que já montou rede de mais de 300 mil pessoas, ok, lá na indústria ao redor do mundo e que faz para nós a honra de estar presente com a gente. Ok, là ok, déjà, ok, Serge, ok, Fortunato, ok, qui est avec nous aujourd'hui, c'est un grand top leader international. Ok, c'est quelqu'un qui a déjà monté des équipes, ok, là-bas, ok, de plusieurs milliers et des milliers de personnes à travers le monde, ok, dizaines de milliers de personnes à travers le monde, qui a permis à des compagnies de réaliser des plusieurs millions de dollars. Mais on a surtout aujourd'hui, ok, l'avantage, ok, le privilège et surtout d'avoir avec nous, ok, Reda Sherab. Ok, lui, en fait, ok, là, dans le monde des affaires, il n'est plus à présenter. Dans l'industrie du marketing de réseau, ok, là, c'est justement une des références mondiale. C'est quelqu'un qui a déjà monté des équipes de plus de 300 000 personnes ok, à travers le monde. Donc aujourd'hui, il n'est plus à présenter par rapport à sa prestance, par rapport à son, ok, son charisme et surtout par rapport ok, à son expérience. Et aujourd'hui, il est là surtout pour pouvoir ok, partager tout ça avec nous et surtout ça par rapport à sa vision. Ok, de façon au fait, le fait qu'il est un proche, justement, ok, là, ben, des fondateurs de la compagnie, il va nous faire l'honneur ok, de pouvoir partager sa vision et surtout, ok, là, ben, les backgrounds et aussi, justement, ok, là, ben, les couloirs, ok, justement, de ceux qui se préparent parce qu'ils se préparent quelque chose de monstrueux. E hoje vai fazer para nós a honra de poder, o fato que ele tem contato direto com os dirigentes da empresa, dos fundadores da empresa, vai fazer para nós a honra de poder compartilhar com a gente um pouco da visão dele e sobretudo do que ele sabe, a mais do que todo mundo, ok, nos bastidores de tudo que vai ser uma real explosão no nível mundial. Então é por isso que não será mais longo e vou deixar a palavra logo com eles. Ok, ben, Serge Herrera, ok, maintenant le micro est à vous, les champions. Ah, je disais super, super. Merci Philippe. Toujours autant d'énergie. Hein. Tu envoies le feu. Hein. Il faut, ouais, c'est clair que le feu peut pas envoyer le feu peut pas envoyer ok, des glaçons. Bonsoir à tout le monde. Ok, muito obrigado, Serge, et boa noite a todos. Bon, je suis heureux ce soir d'être avec vous parce qu'on est en train de préparer une opération avec Philippe et vous-même. Ok, lá, uma boa noite a todos de vocês. Ok, lá, eu posso dizer para vocês, estamos preparando uma operação muito grande, que vou com vocês e com o Felipe também. Je sais que ce soir, nous sommes entre leaders, personnes responsables, personnes avec un niveau de conscience et on va discuter comme tel ce soir. Ok, estamos ok hoje entre líderes e pessoas conscientes, pessoas responsáveis e vamos conversar como ok com líderes responsáveis, ok, como tal. Donc, la première des choses, Philippe, j'aimerais le dire qu'avec Serge, vous savez qu'on vous accompagne là, sur un lancement donc dans votre positionnement et on veut dire que ça nous fait plaisir et que c'est dans le cadre qu'on arrache tout ensemble. Là. On a fait ça pour qu'on arrache tout ensemble. On a fait ça, on a pris une entente avec vous pour vous aider à vous positionner et pour qu'on arrache tout ensemble avec cette affaire. Ok, lá hoje, ok, lá, ok, a gente justamente, ok, lá fez questão de acompanhar, ok, o lançamento de vocês, para ajudar vocês, para poder começar, para arrancar e para começar com muita força. Isso daí, porque a gente quer que a gente possa fazer isso junto. Je voulais vous montrer quelque chose avant de commencer, qu'on parle un peu argent, parce que moi, personnellement, il ne m'a pas fallu 4 mois pour entrer dans le top 10 mondial des plus gros revenus business from home, toutes compagnies confondues.
Ok, eu não levei, vamos começar para falar de dinheiro. Ok, eu não precisei de 4 meses para entrar, ok, justamente no top 10, ok, lá dos maiores ganhos, ok, de todas as empresas de marketing multinível, ok, juntando todas em 4 meses apenas com esse negócio. Nous n'avons pas encore listé YouShare à Business from Home pour des raisons stratégiques. Nous allons le faire l'année prochaine et vous allez voir toutes les personnes qu'on va amener déjà dans le top 100. A gente, ok, não listou ainda, ok, lá a Usher, ok, justamente na listagem, ok, da organização que lista, ok, os maiores ganhos, ok, no marketing multinível. A gente vai fazer isso no início do ano que vem. E quando a gente fizer isso, vocês vão ver, a gente vai trazer muita gente no top 100, ok, ok, do mundial do marketing multinível. Je préfère avertir tout le monde. Moi, je ne fais jamais de marketing. Vous apprendrez à me connaître. Je parle en conscience. C'est pas la même chose. Ok, eu vou dizer para vocês, eu nunca faço marketing de rede. Quando eu falo com pessoas, eu falo com minha consciência. E isso daí que é meu diferencial. Voilà. Donc, je vais vous montrer, je vais vous partager l'écran. Je vais vous. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Donc, moi, là, il faut savoir, regardez, ça, c'est la position de ma femme. Isso daí eu vou mostrar para você a posição da minha esposa. Donc, il faut savoir que moi, j'ai une holding personnellement qui détient plusieurs positions familiales. Ma mère, ma femme, la mienne, mon père, et je gère toutes les positions c'est détenu par ma holding. Ok, eu pessoalmente eu tenho uma ordem, ok, que vai gerenciar todas as minhas posições. Ok, minha mãe, meu pai, ok, minha esposa, etc. On peut avoir une position par nom propre ou une position par entreprise. Je peux, par exemple, avoir mon nom propre qui parraine mon entreprise. Ok, a gente pode ter uma empresa, ok, no seu nome físico, ou então uma posição no nome da sua empresa. Si vous remarquerez bien, en 6 mois, avec 17 personnes parrainées, Se você observar bem aqui, com 17 pessoas cadastradas, sur cette position, il découle 4634 membres. ok, nessa posição você pode ver o que tem mais de 4.634 pessoas. Avec un volume de 5 500 000. Com volume ok, de 5.500.000 euros. Ça, c'est des points, mais pour passer en euros, il faut Não, rajouter pontos, 20%. isso são pontos. Ok, para passar em euros, tem que acrescentar 20%. Ok, aqui são pontos. Para passar em euros, tem que acrescentar 20%. Et donc, vous voyez que là, il y a pratiquement 555 000 euros de commission en 6 mois sur cette position. E nessa posição, você pode ver o que lá, em 4 meses, você pode ver o que chegou a 550.000 euros ok, de comissão. O que representa em real, je vais faire le calcul en real rapidement. Ok, lá em real, a gente está falando de 550.000 euros multiplicado por 6,40. A gente está falando de 3.500.000 reais em 4 meses que ele ganhou. Donc, par exemple, vous pouvez voir qu'au mois d'août, c'est 127 000 euros. Ok, no mês de agosto você pode ver eu ganhei 127 mil euros. Mois de septembre, c'était 161 000 euros. Meu mês de setembro, 161 mil euros. Voilà. Et là, pour le mois en cours, vous voyez qu'il y a marqué 89 000, sauf que comme on est le week-end, il y a les paiements de vendredi, de samedi, de dimanche qui vont passer en début de mois et ils vont ajouter les matching bonus. Donc, ça va monter à 130, 140 000 encore. Ok, lá você pode ver, ok, lá aparece lá por mês de agosto 89 mil, mas aí o que a gente está no final de semana, visto que lá é fim de semana, não está sendo calculado o que aconteceu, ok, lá sábado e domingo, aí vai ver sábado e domingo, além dos matching bônus, quer dizer que isso vai aparecer só no início do mês, o matching bonus só aparece no início do mês, é aí que vai dizer que vai chegar a 130, 140 mil euros, ok, de novo aí. Alors ça, c'est juste une position, j'en ai 11. Ok, isso é uma das posições, eu tenho 11. Elles sont toutes paramétrées pour aller au sommet.
Ok, e todas foram para, tem um parâmetro para chegar no top. J'en ai redémarré une le mois dernier. Ce mois-ci, je vais faire 6 chiffres déjà. Le premier mois, je vais faire plus de 100 Ok, 000 euros. eu coloquei mais uma posição, eu cadastrei mais uma posição o mês passado. Esse mês eu já vou fazer de novo, ok, lá bem, uma posição que vai me dar de novo, ok, lá 6 números. Vous avez des fast start et des rank bonus qui sont importants à aller chercher, qui ne sont pas très compliqués pour des leaders. Et ça va bien vous remplir les comptes en banque. Rapide. Você tem o fast bônus, o bônus rápido, ok, para a liderança é muito fácil de buscar isso. Isso vai proporcionar para você de ganhar, ok, de acrescentar mais ainda os ganhos de vocês. Je te fais un exemple. Hein. Tu fais 300 000 de volume, Philippe, ce mois-ci, avec un Blue Diamond, tu vas faire 50 000 euros de fast start, plus 20 000 euros de rank bonus, plus les commissions. Tu fais 6 chiffres là, avec 300 000 euros de volume. Ok, eu vou te dar um exemplo, Felipe. Você faz um faturamento geral ok, de 300 mil euros. Isso já vai dar para você um total ok, de pelo menos ok, 50 mil euros de ganho. Só o primeiro mês assim, agora você vai poder ganhar. Et cet argent, on le gagne pour promouvoir la vision et les technologies de l'entreprise. E esse dinheiro a gente ganha ok, para promover a visão e a tecnologia da empresa. Et si vous voulez, la vision, vous l'avez comprise, elle est importante. J'appelle à votre conscience à ce que je vais vous partager parce que ça vous concerne tous, à ce que je vais vous partager. Ok, agora ok, essa visão é muito importante. Hoje eu vou compartilhar com vocês, ok, falar com a consciência de cada um de vocês, ok, para transmitir essa visão. Notre écosystème concernant le big data, la monétisation des web expériences de nos membres. Ok, reprends s'il te plaît. Notre écosystème qui concerne nos technologies qui concernent les monétisations des données de nos membres, leur web expérience. Ok, a monetização, ok, na relação da experiência, ok, justamente a monetização, ok, dos nossos parceiros, ok, là, justamente. Attends, reprends cette phrase en 2 fois, s'il te plaît. Alors, je vais le faire autrement. On est tous conscients ici que à chaque fois qu'on met un like sur Facebook, à chaque fois qu'on écoute une vidéo YouTube, une recherche Google, on monétise des données pour ces entreprises. Você sabe muito bem que a cada vez o que você vai fazer o que um like o que numa rede social, o que no Facebook, no Instagram, no Google, você sabe que a cada vez você vai comentar alguma coisa, você sabe que está monetizando o que para essas empresas, essas redes sociais. Toutes ces entreprises sont gratuites. YouTube, Facebook, Amazon, Twitter. Todas essas empresas são de graça, Facebook, Amazon, Twitter, Instagram, WhatsApp. Mais ce sont les entreprises les plus riches au monde. Mas são as empresas mais ricas do mundo. Elles font ça avec nos données personnelles, nos web expériences. Elas estão fazendo isso com nossos próprios dados, ok? Nossas próprias experiências. Quand je fais une recherche pour un billet d'avion, ils savent que je veux aller à Lisbonne. Alors, ils vont vendre cette information à plein de sociétés qui vont m'envoyer des publicités de billets d'avion pour Lisbonne. Ok, lá quando eu vou, ok, lá no meu computador, no meu celular, ok, por exemplo, fazer uma pesquisa de um voo para Lisboa, então o que acontece? Eles estão vendendo essa informação para várias empresas que estão vendendo voo para Lisboa. Aí, dessa forma, eles vão ficar, ok, me enviando, ok, informações, todo canto, até eu comprar essa passagem. Voilà. Donc, nous, notre écosystème que l'on a, notre réseau social, la messagerie instantanée, le blockchain phone, la marketplace. Todo o ecossistema que nós temos, o que a plataforma de compra de venda, o que também a blockchain que nós temos, okay, o telefone, o telefone celular que nós temos com a blockchain integrado, e todo o ecossistema que nós temos hoje. Pour utiliser notre écosystème sans rien changer à vos habitudes, para usar nosso ecossistema sem mudar nada nos seus hábitos, vous allez être payé pour faire cela parce qu'on va aller vendre les données avec votre autorisation et on va ramener l'argent.
Ok, vocês vão ser pagos para isso. Aquilo que você está acostumado a fazer todos os dias, você vai ser pago isso. Por quê? Nós vamos trazer o dinheiro de volta, ok? E você vai receber uma parte disso para você. Et vous allez commencer à protéger toutes vos données personnelles parce que nous, on va protéger ça dans des coffres-forts numériques cryptés. Ok, você vai poder proteger todos os seus dados pessoais, porque nós vamos guardar tudo isso dentro de cofre numérico digitais. Voilà. Et ça ne vous empêche pas d'aller sur Google, sur les sites des fintechs américaines. Isso não vai te impedir de poder continuar aí, lá, no Google, ou então nas fintechs, americanas. Voilà. Si vous utilisez que nos technologies, vous êtes protégé à 100% sur vos données personnelles. Se você usar 100% das nossas tecnologias, só isso, você estará 100% protegido em relação aos seus dados pessoais. Et par exemple, si vous allez sur Google par l'intermédiaire de notre blockchain phone, notre smartphone, se você for, por exemplo, lá no Google, por intermediário no seu telefone celular, lá, o blockchain phone, bien sûr, Google aura encore accès à vos informations. Com certeza, Google vai ter ainda acesso a algumas das suas informações. Mais l'important, nous, on va relever le même volume de données que vous ont pris Google en même temps. Ok, a diferença é que nós vamos pegar a mesma quantidade de informações que o Google vai pegar de você. Ça veut dire, je répète, si je suis avec mon blockchain phone que l'on vend là. Ok, eu vou repetir. Se, por exemplo, eu estou com meu blockchain phone nas mãos. Et je fais une recherche sur Google. Google va le relever des données parce qu'on va sur leur plateforme. Et nous, on va relever le même niveau de données. E se eu fizer justamente uma pesquisa, e se eu fizer uma pesquisa ao mesmo tempo, com meu celular, então o que vai acontecer? A mesma informação que eu vou pegar, o Google vai pegar a mesma quantidade de informação do que eu. Voilà. Et ce que Google a relevé comme données, ils vont le vendre et distribuer ça à leurs actionnaires. Et nous, ce qu'on a relevé, on va le vendre, vous ramener l'argent et partager dans la communauté. A diferença entre os dois, o Google que vai vender as suas informações para as demais pessoas, Google vai compartilhar, vai dividir esse dinheiro com seus acionistas, mas o diferencial com a gente vai trazer esse dinheiro e vai compartilhar com vocês, com nossos usuários. Voilà, donc tu peux couper ça si tu veux la vidéo, comme ça on se reprend. Voilà. Voilà. Donc, écoutez bien, pour utiliser notre écosystème, vous êtes payé sur vos propres informations personnelles. Para usar justamente para ser pago sobre o sistema, você reprend, s'il te plaît. Pour utiliser notre écosystème et nos technologies, para usar nosso ecossistema e nossas tecnologias, vous êtes payé sur vos propres informations personnelles. Você vai ser pago sobre suas próprias informações pessoais. Parce qu'on va monétiser toutes vos web expériences. Porque a gente vai monetizar todas as suas web experiências. Autant de fois que l'on a de technologie. Ok. Quantas vezes que a gente tiver tecnologias. Et là, on est entre leaders et je vais vous donner des chiffres et pour que vous ayez la vision là, ce qui est en train de se passer. E estamos aqui hoje entre líderes. Eu vou compartilhar com vocês alguns números para que vocês possam ter a visão do que vai acontecer, do que está acontecendo. Et je parle même pas de marketing de réseau là. E eu vou dizer para vocês, eu nem estou falando de marketing de rede. Isso é fora de marketing de rede. Je parle de technologies qui peuvent être utilisées dont les gens vont gagner de l'argent. Eu vou só dizer para vocês, só falar para vocês de tecnologias que as pessoas podem usar e as pessoas vão ganhar dinheiro por fazer isso. Un seul membre sur une seule de nos technologies. Único usuário em uma única tecnologia nossa. Cette année, il amène 56 000 € de revenus à l'entreprise. Este ano, ele trouxe 56 mil euros para a empresa. Le même membre sur la même technologie, 4 ans plus tard, il amène plus d'1 million d'euros.
o mesmo usuário, depois justamente de 4 anos, estará trazendo mais de €1 milhão ao ano. 17,5% de ce qui va ramener à l'entreprise va lui être redonné. 17,5% do que ele vai trazer para a empresa vai ser redistribuído para ele. Ça veut dire que juste la première année sur le réseau social, à 56 000 € de revenus générés, on va reverser 8 500 € annuels à ce membre-là, sur juste une technologie. Ok, isso quer dizer, ok, o primeiro ano da rede social vai ser um pouco mais de €8 mil que vai ser redistribuído para um membro. E esse membro, assim, simplesmente isso em cima de uma única tecnologia. Em cima de uma. Voilà. Multiplier ça par le nombre de technologies que nous avons. Multiplica isso pela quantidade de tecnologia que nós temos. Et il ne faut pas avoir fait une grande école supérieure pour comprendre que de bouche à oreille, avec ces revenus que l'on va distribuer à toute la planète, on va avoir un momentum le plus puissant qui n'ait jamais existé. Eu posso dizer para você o que lá de toda a história, o que do planeta, que eu vou dizer para vocês aí, a gente vai ter o melhor momentum que nunca existiu em todas as tecnologias confundidas até hoje no planeta. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a créé le premier revenu universel au monde. É por isso que a gente diz que criamos a primeira renda universal do mundo. Ben, je vais vous dire, moi, ça me brûle le cœur, ça. Isso eu posso dizer para você uma coisa que queima meu coração. Quand je pense que toutes les familles, sans parrainer personne, sans faire de réseau, juste qu'elles vont utiliser nos technologies, elles vont avoir un revenu significatif pour leur famille, eh ben, ça me fait chaud au cœur, ça me donne envie de me battre. Então eu vou dizer para vocês, só o fato de pensar fora do marketing multinível, que todas as famílias, só por usar nossa tecnologia, essas pessoas vão ter uma renda sem precisar vender nada, sem precisar indicar ninguém, sem precisar sem precisar cadastrar ninguém, sem precisar vender nada, que é de ver que essas pessoas vão ter uma renda, ok? Isso universal, eu posso dizer uma coisa que eu posso dizer para você que realmente, ok, que enche meu coração. C'est pas une vision pour le futur. Isso não é uma visão do futuro. C'est le présent, c'est maintenant. Toutes nos sociétés, elles sont en exercice déjà sur le marché. Ok, isso não é para o futuro, isso já é agora. Todas as nossas empresas já estão ativas no mercado. Il en reste quelques-unes qu'on va lancer prochainement. Ok, tem algumas a mais que vamos fazer o lançamento, ok, em breve. Et à l'introduction en bourse, là, d'une semaine à l'autre, on va activer pour la première fois la monétisation des données de notre communauté. Reprends, s'il te plaît. Donc, quelques semaines, Daqui a algumas semanas, on a déjà une acceptation. a gente já teve uma aceitação. On attend le courrier officiel avec la date d'introduction en bourse. A gente está esperando o correio oficial para a data da introdução na bolsa. Pour la première fois, après 4 ans et demi, on va activer la monétisation des données. Ok, pela primeira vez, depois de 4 anos e meio de atividade, vamos ativar justamente a monetização dos dados. On a 500 000 utilisateurs actuellement. Hoje a gente tem 500 mil usuários. Multipliez cela par les chiffres que je vous ai donnés et encore multiplié par le nombre de technologies. Ok, multiplica isso pela quantidade pelos números que eu compartilhei com vocês há pouco tempo atrás e multiplica isso por tecnologia, por quantidade de tecnologia que temos. Même si j'arrêtais de recruter maintenant, là, que je rentrais plus personne, on serait déjà tous très riches. Ok, mesmo que eu parasse de recrutar qualquer pessoa agora, mesmo que eu parasse de cadastrar pessoas, a gente já estaria muito ricos. C'est gagné d'avance. Ok, a gente já ganhou bem de uma forma adiantada.